Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre criatividade e organização, tendo por base o livro Poesia e Escutar, o que poucos podem ouvir. É o seguinte, este é um livro que tem poemas escritos em alguma modalidade da literatura de cordel. Para quem não sabe, a literatura de cordel é um universo que abrange diversas formas fixas de poesia. O que isso quer dizer? Quer dizer que no cordel eu tenho algumas regras, vamos dizer assim, poéticas. Então, por exemplo, eu preciso ter cestilhas, estrofes de 6 versos, com rimas nos versos pares. Se as rimas estiverem nos versos ímpares, ele deixa de ser cordel. É mais ou menos isso. Tem as métricas de 5 sílabas, de 7 sílabas, de 10 sílabas, tem as diversas modalidades e posições de versos dentro das estrofes. Ou seja, é um arsenal poético com diversas formas fixas de poesia. Porém, a essência deste livro não nasceu necessariamente na primeira vez como um poema metrificado ou rimado, que é uma das que são características da literatura de cordel. Muitas vezes eu peguei há 4 anos, há 7 anos e tive uma ideia. Olha, isso aqui, eu tive uma ideia de alguma coisa que aconteceu comigo. Lembra, né? A gente só escreve aquilo que acontece com a gente mesmo. Aí eu peguei, sei lá, se eu estava em algum lugar, eu escrevi num guardanapo, escrevi num caderno, ou se eu fui à cachoeira, eu gosto de levar caderno à cachoeira e escrevo. E não importa onde que eu tive essa ideia, isso eu venho tendo essas ideias ao longo dos anos. E aí eu cheguei em casa, esses papeizinhos todos, sempre quando eu trago um papelzinho desse, eu jogo no meu computador. Então eu tenho algumas pastas, pensamentos, e aí eu vou colocando lá, isso aqui é algo que puxou mais para a questão ambiental, isso aqui puxou mais para a questão sentimental, isso aqui está mais para a cultura de paz, isso aqui está mais para tecnologia, isso aqui não tem nada que classifique, então eu coloco numa pasta diversos, ou seja, eu tenho um material muito grande. Quando eu resolvi escrever um poema para pré-adolescentes e resolvi escrevê-lo nas modalidades da literatura de cordel, o que eu fiz? Eu peguei todo esse material de anos, sei lá quantos, 10 anos, que eu estou coletando as minhas ideias, e eu não venho coletando essas ideias, isso que é importante você saber, eu não venho coletando essas ideias na forma de poemas necessariamente. Podem aparecer poemas, claro. Podem aparecer poemas rimados? Podem aparecer poemas sem rimas? Com certeza. Sem métrica? Com certeza. Poemas em outras modalidades que não as da literatura de cordel? Com certeza. E aí eu peguei todo esse material e joguei para um arquivo novo, chamado, né, Poesia para Jovens. Até então não tinha o nome do livro. Isso é interessante, né? O nome, inclusive, Poesia e Escutar, o que poucos podem ouvir, o nome surgiu depois do livro, porque isso aqui são 2 versos de uma cestilha, estrofes de 6 versos. Então, meus amados e minhas amadas, eu peguei o meu computador e vi tudo aquilo que eu tinha. E comecei a pensar, isso aqui dá alguma coisa legal, isso aqui também dá, isso não, isso dá, isso não. E comecei a montar aos poucos. Só que eu tive como matéria-prima para fazer estes poemas que estão dentro de formas, né, métricas. O cordel tem que ter métrica, o cordel tem que ser rimado assim, assim, assado, não pode ser de outro jeito. Ele tem uma série de estruturas, certo? Que para quem quer fazer cordel, você tem que seguir essas estruturas. Mas eu só tive a felicidade de fazer um livro com poemas tão profundos, não pela forma. A forma ajudou muitas vezes, claro, sem dúvida nenhuma, mas é porque são poemas que nasceram em momentos de muita criatividade. Então eu estava com esse material em mãos e aí eu uni aquilo que nasceu de uma espontaneidade, aquilo que nasceu do meu coração, onde eu muitas vezes no caderno rabisquei, digo escrevi, sem pensar em vírgula, sem pensar se o porquê era junto ou separado, sem pensar em ponto, eu simplesmente pus no papel, joguei no computador. Depois eu comecei a organizar, é isso que eu falo, a criatividade e a organização, elas caminham juntas na minha experiência de produção.
Quando eu entro e decido fazer estes poemas em várias formas da literatura de cordel, aí eu já tenho a seguinte situação. Eu preciso fazer os poemas seguindo a estrutura do cordel. Eu não posso pegar tudo aquilo que eu tinha feito sem nenhuma forma poética, por exemplo, e jogar e dizer que é cordel. Então muitas vezes eu tinha lá uma ideia que nasceu originalmente em parelha. Parelhas são estrofes de dois versos que rimam entre si. É uma modalidade poética que eu adoro muito. Nos últimos anos eu tenho essas ideias todas minhas, eu escrevo, tem surgido em parelhas. Eu tenho adorado nos últimos 5 anos, assim, 6 anos fazer parelha. Mas a parelha não é do cordel. Então o que eu fiz? Eu peguei essa ideia original e comecei a remontar isso dentro de algumas estrofes, de algumas estruturas. Ou seja, aquela parelha original, em algum momento, ela está até dentro de uma oitava, por exemplo. Ou aquela parelha foi totalmente desmembrada, mas a ideia dela foi parar em um martelo agalopado, uma estrofe de 10 versos, 10 sílabas. Ou seja, isso aconteceu direto. Às vezes eu tinha uma quadrinha, uma estrofe de 4 versos, aí eu queria fazer uma oitava, aí eu pegava e desmanchava essa quadra e fazia essa oitava. É interessante, pessoal, a gente observar que a criação literária, eu estou contando de um livro, mas eu poderia contar de qualquer outro livro meu, é esse desmanchar e montar o tempo inteiro. É a gente ir montando e não ter medo de desmontar. Ah, não, isso aqui não está bom, eu vou desmontar, eu vou fazer novamente. E aí, muitas vezes, quando eu estava lapidando a métrica, por exemplo, do poema, o cordel é metrificado, então eu tive que seguir as estruturas com as métricas das poéticas todas. E aí eu estava fazendo a revisão só de métrica. Naquela própria revisão técnica, eu diria, quantas vezes eu não me emocionei? Muitas vezes eu me emocionei, porque não precisa você ter a técnica como algo que não te emociona, como ela vai te aprisionar, como muita gente pensa, vai te aprisionar, vai acabar com a tua criatividade, nada disso. São momentos. Então aqui, por exemplo, eu estava lá um dia na cachoeira, escrevi um poema num papel, sem me preocupar como era aquilo que está no meu coração. Nem sei se era poema ou não, se tinha rima ou não, às vezes sai com rima, né? Eu gosto muito de poesia, muita coisa sai com rimas ou mesmo naturalmente, quando eu faço naturalmente sai com métrica, mas eu não penso nisso. Não penso na tônica. Depois quando eu vou organizar, eu estou organizando algo que é muito verdadeiro para mim. É algo que tem muita força dentro do meu coração. E por ter muita força, eu também me emociono, inclusive na parte técnica. Quando eu estou fazendo a questão da métrica ou da posição de versos dentro de uma estrofe. Então, pessoal, olha que interessante, o livro tem essências aqui de 6 anos atrás, de 8 anos, de 10 anos, sei lá de quantos anos eu fiz isso, e de 1 ano. E sim, muita coisa eu fiz nova para o livro, porque aí eu começo a dar uma cara para ele. Então as pessoas me perguntam quanto tempo demora para escrever um livro desse, pelo menos 1 ano. Mesmo eu tendo material pronto, assim, o material pronto não, a essência daquilo pronta. Então eu gosto muito dessa ideia de que a literatura é essa arte da transformação e a poesia, rimada e metrificada, também é esse canal de acesso às nossas emoções e aos nossos sentimentos. O livro fala exatamente sobre isso, sobre emoções e sentimentos, sobre conflitos, sobre dúvidas, sobre medos do universo juvenil. Então tá aí a minha história com o livro Poesia Escutar, o que poucos podem ouvir.